Só 13. Daniel 6, verso 28. Quem ficou com aquela gostinho de quero mais, né? Percebi ali. Isso é bom. Daniel 6, 28. É um só versículo. Então, vou segurar os irmãos de pé ainda para lermos juntos. Falaremos sobre a prosperidade que vem de Deus. Crianças, vamos repetir o tema? Vamos lá? A prosperidade que vem de Deus. Agora só vocês, vamos lá. A prosperidade. Cadê as crianças? A prosperidade. Eita, esse café parece que não deu força ainda não, né? Rapaz, vamos prestar atenção e já ler com fé. Eu não sei ler, você não sabe ler do jeito ainda que a gente... Mas já pode ir acompanhando, se você não souber ler do jeito que a gente sabe ler. Mas toda criança sabe ler, só que lê na sua forma, na sua fase, né? E vai chegar a ler como nós estamos lendo. Mas aqui a maioria já sabe ler. Quem não sabe a Lívia, do nosso jeito, né? O Miguelzinho. Vamos ler com fé, com vigor, a palavra de Deus. Vamos juntos? Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar. Louvamos-te, Senhor, bendizemos o teu nome e te adoramos. Quem é tão grande como o Senhor? Quem é tão maravilhoso em todas as coisas? Quem é tão perfeito em todo o seu ser? Apenas o Senhor é Deus, digno de toda a adoração, de pensamentos santos voltados para o Senhor, na meditação incansável e voluntária, alegre, com admiração, com espanto, com adoração, porque existimos sem merecer, sem merecermos, temos a tua imagem e semelhança sem mérito, e não obstante o nosso demérito, nossas culpas, nossos pecados, nós recebemos teu Filho para a nossa salvação e perdão. Cantamos tudo isso, nos alegramos já, e o Senhor, que nos conhece muito bem e que poderia nos expulsar da tua presença, pelo contrário, muito mais do que o nosso interesse por nossa salvação, o Senhor tem esse interesse, e o interesse por um relacionamento íntimo conosco, nos dando agora a oportunidade também de ouvirmos a tua voz. Que a tua palavra, somente a tua palavra, seja transmitida agora, e a mensagem do Senhor alimente a nossa alma, preencha o nosso coração, dirija os nossos passos, nos corrigindo, nos renovando, nos ensinando, nos consolando, nos admoestando, nos conduzindo em todas as coisas, santificando nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quem não quer prosperar? Quem não quer prosperar? Você começa um comércio, um negócio, e o que você planeja é que aquilo dê lucro, né? Avance, progrida, prospere. Você estuda porque você quer aprender, você quer crescer na vida. Você planeja várias áreas da sua vida, casamento, por exemplo, relacionamento, para que dê certo, para que tudo aconteça muito bem. Você tenha uma família próspera, tenha um filho, 2, 3, né? Tenha uma grande família. Pelo menos essa é a ordem natural das coisas. Então, apesar de que nossa cultura está toda bagunçada e corrompida, mas nós queremos prosperar nos nossos planos e nas nossas realizações. E esse é um desejo comum em todos os seres humanos e não está errado. Está certo prosperar, está certo querer prosperar. E por que todo mundo pensa em prosperar? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não prospera nesse sentido, né, de sair de uma situação e evoluir. Não, Deus já é pleno em si mesmo, ele não tem para onde crescer, ele é infinitamente grande, ele não tem como prosperar nesse sentido. Mas ele nos fez à imagem e semelhança dele e nos deu essa qualidade de almejar
crescer, almejar prosperar, almejar progredir nas várias áreas da vida. Por isso que, desde a infância, você observa essa qualidade no ser humano, a criancinha. Como dizem muitos escritores sobre esse tema da educação das crianças, não obstante muitos não serem crentes, eles dizem o seguinte: as crianças já nascem com a disposição natural, todas as crianças, para aprender. É por isso que quando ela começa a perceber que a sua boca com a língua e todo esse conjunto fala, aí ela vai balbuciando as coisas, vai aprender a falar, ela quer aprender a falar. Quando ela percebe que a mão pega, ela quer pegar as coisas. Quando ela percebe que as pernas correm, caminham, ela quer treinar aquilo. Toma queda, mas ela quer. E se os pais não atrapalharem, ela desenvolve. E muitos educadores, mesmo não crentes, dizem que, nesse caso, os pais só precisam agora preservar isso. Mas nós somos da cultura que destrói isso. Ao invés de preservar, a gente desestimula as crianças, né? Seja às vezes os pais não sabendo criar, seja o método escolar sufocando, né? Você chega na quinta, sexta, sétima série, já não suporta mais, fica torcendo pelas férias, né? Então é o sufoco, o atraso, né? Você queria aprender coisas, mas não, tem que ser aquilo, daquele jeito, naquela hora, você, não, mas espera aí. E você poderia avançar, como aconteceu com... Semana passada à noite eu fui cultuar com meu irmão lá em Santos e conheci um engenheiro, e ele dizendo: meu filho, ele não é da educação domiciliar, mas a gente conversava sobre várias coisas e entrou o assunto da educação, e ele disse: meu filho estudava na escola, lá em Santos mesmo, e eu dava em casa todo um complemento para ele, e ele ficava à frente da média. Só que aí uma escola reclamou, aí eu mudei de escola, e a segunda escola reclamou, eu mudei para uma terceira, a terceira reclamou, eu mudei para uma quarta, a quarta reclamou, e eu vi que ia ficar nisso, e eu me arrependo em ter desistido da luta e ter mantido na média que as escolas queriam, e hoje ele tem 20 anos, já teve uma formação lá, mas ele não sabe matemática básica. O engenheiro dizendo, ele não sabe matemática básica, com 20 anos de idade. Então, é natural prosperar, porque nós somos imagem de Deus, desejar prosperar. Então, ninguém em sã consciência planeja ruína, fracasso, derrota, pelo contrário, né? Agora, o problema, irmãos, está no conceito de prosperidade. Eu gostaria que você pensasse muito bem nisso agora. Qual é o problema das pessoas? É o conceito de prosperidade. Pastor, está pregando a teologia da prosperidade? Não, e esse é um problema. A teologia da prosperidade tem um conceito errado. Mas o ser humano, nós, e se você refletir com fidelidade agora, o que nós vamos ouvir, o que já estamos ouvindo, você vai perceber que nós estamos falhando, pecando nessa área, mais do que imaginamos, por conceitos errados de prosperidade, o conceito errado do que é prosperar. O criminoso, por exemplo, planeja o sucesso de seus crimes e quando conquista o sucesso, ele acha que prosperou. O criminoso acha que prosperou. Mas a prosperidade na injustiça, na mentira, no engano e em tudo que é errado, a Bíblia diz que é a derrota. Não é prosperidade. Quem prospera no erro não prosperou, foi derrotado. Só prospera, irmãos, quem tem êxito ou sucesso naquilo que é justo e verdadeiro no padrão de Deus. Quem é que prospera? Quem tem êxito ou sucesso naquilo que é justo e verdadeiro no padrão de Deus. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a palavra de Deus também diz em vários outros lugares. Por exemplo, Provérbios 21, 28, a testemunha falsa perecerá. Por ser uma testemunha falsa, já está perecendo ali. É uma derrota ser uma testemunha falsa. Outro texto, a esperança dos justos é alegria. Qual é a esperança do justo? Você está sendo injustiçado, mas você é justo. Você está sendo condenado injustamente, mas você é justo no Senhor. Você está sendo até assassinado por uma condenação injusta, mas você é justo no Senhor.
Olha o que a Bíblia diz: a esperança desse justo no Senhor é alegria, mas a expectação, o desejo dos perversos perecerá. Os desejos dos perversos perecerá. O desejo, a expectação. E o Salmo 1 que nós lemos, verso 6 diz: o caminho dos ímpios perecerá. Então veja que não tem na Bíblia nenhuma aprovação para a ideia de prosperidade com aquilo que é errado, com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é injusto. Então aprendemos aqui que o sucesso no caminho que Deus reprova é a derrota. Vamos repetir isso, crianças? Vamos lá. O sucesso no caminho que Deus reprova é a derrota. Muito bem. Prosperidade é viver do jeito de Deus. Vamos repetir isso também? Prosperidade é viver do jeito de Deus. Então você já sabe. Cadê as crianças aí? Não estão comendo? Vamos repetir. Jesus não fracassou porque morreu, viu? Fazendo a vontade de Deus. Jesus não fracassou porque morreu fazendo a vontade de Deus. Na vontade de Deus não há derrota, nem que você passe pela morte. Tá falando lá, os homens acusadores levando Jesus para a cruz, zombando de Jesus. Não está dizendo que é Deus? Desça dessa cruz se é Deus. Adivinha quem foi que te bateu? E tantas outras zombarias. Jesus lá da cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como quem diz, eles não sabem quem sou eu. Ele não tem noção de quem é o Senhor, do que eu estou fazendo aqui, da compaixão que eu estou tendo por eles, né? E esse mesmo povo que crucificou, depois da pregação de Pedro, foi convertido. Irmãos, aquela igreja de Atos, conhecida como igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que diariamente estava no templo. A gente se reúne dominicalmente, eles se reuniam diariamente, num tempo muito mais difícil, sem geladeira, sem máquina de lavar, sem carro, transporte, né, automotivo para aqui e para ali, sem plano de saúde, sem uma série de regalias. Pelo contrário, tudo para justificar eu não tenho tempo. Era o pessoal que mais tinha tempo, porque aconteceu com eles que eram inimigos de Cristo. Salmo 2 ali se amontinando para conspirar contra o ungido do Senhor, para agir contra os ungidos do Senhor. E o próprio Jesus lá da cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem quem eu sou. Eu não estou derrotado aqui, eu estou aqui voluntariamente. Eu sou Deus. Eu poderia não estar aqui. Pai, perdoa-lhes. Aquele povo, então, quando foi convertido, que entendeu quem era Jesus pela fé, o coração de convicção, de perdão, de convicção de ser amado, um amor doador, um amor sacrificial, um amor incomparável. Aquele povo não quis outra coisa. Isso é fé verdadeira. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou meditar incansavelmente na lei do Senhor, dia e noite. Eu não vou me cansar. Porque Jesus mudou o coração e a vida daquelas pessoas. Elas deixaram de ser inimigas de Deus e voluntariamente passaram a ser servas, servindo ao Senhor com alegria, incansavelmente, desejando a Cristo, preferindo a Cristo, amando a Cristo, lamentando o seu passado, como nós éramos cegos. Nós o crucificamos, mas ele mesmo assim orou por nós, nos perdoou, nos amou, nos salvou pela graça, nos deu a fé, abriu nossos olhos. Nós não vamos, mesmo que a morte seja o último recurso nas nossas vidas, mas mesmo assim nós cremos na vida em Cristo Jesus, nós preferimos morrer fielmente a Ele, fielmente servindo a Ele, por fidelidade ao Senhor. Olha como a realidade da vida daquelas pessoas mudou completamente. As pessoas passaram a viver para Cristo. Então a morte de Cristo, irmãos, não foi uma derrota. E quando você faz a vontade de Deus, não há derrota, nem que você passe pela morte. Nem que você passe pela morte. Em que prospera, irmãos, o político corrupto? Estamos em ano de eleições. E muitos corruptos aí já
Todo mundo, a população inteira, o mundo vendo todas as fraudes, toda a corrupção do sistema, todo o teatro armado aí. Não estou fazendo política não, estou protestando contra a realidade, não importa se é direita, esquerda, meio, até porque crente não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, como se sempre fosse a santidade dos extremos, né? Não é, é tudo a mesma corrupção, embora eu não esteja dizendo que o espectro político é tudo a mesma coisa, porque também não é, mas o crente é de Cristo. Por isso que ele protesta qualquer erro em qualquer lugar, direita, esquerda ou centro. Cristão é de Cristo. Só Cristo é perfeito, só sua palavra é perfeita, né? Ela é a verdade de Deus. Mas você observa a corrupção desses políticos. Em que eles prosperam? Em prejudicar os seus semelhantes e destruir a si mesmo. Somente. Eles prosperam nessas coisas. Observe o atual governo. Não sei se vocês viram a reportagem dessa semana, 231 milhões de arrecadação, batendo recorde histórico de arrecadação. Não sei se vocês viram isso. E os economistas dizendo, isso se deu pelo aumento dos impostos. A gente está sentindo, pior do que da pandemia, o preço para comprar, para fazer, né, o supermercado, a feira, etc. A gente já... eu nunca me apertei tanto financeiramente, né? Nem na pandemia, no período de Dilma ali, né? Teve um período mais crítico. E eu estou lembrando da época da minha infância, quando meus pais, de manhã o feijão era um preço, à noite era outro. Era um descontrole total, um caos, né? Total. E toda semana era uma luta terrível. E aí, você olha assim, bom, arrecadando mais. Mas aí mostraram outro cálculo, mas a dívida aumentou bastante. Nunca aumentou tanto a dívida do Brasil quanto agora. Com essa arrecadação aumentando impostos, aumentou absurdamente a dívida, o que significa que nenhum governo nunca gastou tanto. E isso está no segundo mandato, no segundo ano do mandato. Terminar mais 2 anos, isso aí vai ter que aumentar mais impostos para arrecadar mais, para poder cobrir esse rombo que está desacelerado nos conchavos, nos acordos, na economia mal feita, corrompida e tudo mais, na corrupção que a gente sabe que é. Então, em que prospera um político corrupto? Em destruir o próximo e a si mesmo. Se tem uma posição sagrada, além, como já disse alguém, do ministério pastoral, onde Deus nos coloca, aquela função é sagrada. Se na sociedade tem uma função sagrada, é função de autoridade política e jurídica. Essas funções são funções sagradas. Alguém chega a posição tão elevada para fazer tão mal, para, assim, podendo fazer o bem, a se acovardar, se render ao sistema e prejudicar o próximo. Isso é progredir? Não. Isso é derrota. É destruir o próximo e a si mesmo, somente, porque todo o mal que praticamos contra os outros é contra nós mesmos, sobretudo. Por exemplo, imagina um pai de família que planeja se aventurar num relacionamento adúltero. Prospera em quê? Em prejudicar as vidas da esposa e filhos, a vida da amante e a própria, além das vidas de pessoas em volta de si prejudicados diretamente, como o sogro, a sogra, o pai, a mãe, o cunhado, o irmão, né? Prejudica apenas esses. É só prejuízo. E, sobretudo, preste bem atenção, perde a maior de todas as honras, que é se relacionar com Deus. Então, nunca ache que ofender a Deus é prosperar. Esse é o meu ponto aqui, tentando já trabalhar um conceito correto e corrigido à luz das Escrituras do que é prosperar. Nunca ache que ofender a Deus é prosperar, mas a maior de todas as derrotas. Ofender a Deus é a maior de todas as derrotas. Vamos dizer comigo, crianças? Vamos lá. Ofender a Deus é a maior de todas as derrotas. Então veja bem, você já sabe, criança. Nós adultos temos que ser mais exemplo do que as crianças, inclusive, mas você já sabe, né? O texto então aqui diz que Daniel prosperou, e quando nós
estudamos todo o livro de Daniel, como temos feito, vemos que ele prosperou, porque foi fiel a Deus e ao próximo. Daniel amou a Deus e ao próximo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Daniel honrou a Deus até com a ameaça de perder a própria vida, sabemos disso. Daniel prosperou então por sua fidelidade. Isso que é prosperar, é ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. O que é prosperar? É ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Daniel foi tratado como escravo e como autoridade. Foi humilhado e foi exaltado. Foi um homem pobre, saiu de Israel sem nada, mas chegou lá, conseguiu, por mérito, ser colocado pela vontade de Deus nas maiores posições do Império Babilônico. Então foi pobre e foi rico, certamente tinha um salário privilegiado, entre outros privilégios, de uma posição pública tão elevada, e em tudo ele prosperou. E eu gostaria aqui, uma mensagem de um ponto só, que você guardasse essa lição. Além da lição do que é prosperar, que prosperar é você ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Você guardasse essa lição. A prosperidade é dada por Deus. O que é que o texto está nos ensinando? Que a prosperidade é dada por Deus. Observe que Daniel, aqui no verso 28, fala dele mesmo, mas que no verso anterior, que é na parte que ele está falando do que Dario escreveu, que começa no verso 25, Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, a paz ou seja multiplicada, faça um decreto, e aí ele segue. No verso 27, ele vai encerrar o decreto, e Daniel está dizendo isso, dizendo assim, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E dessa ideia é que ele diz, Daniel prosperou. Ele está dizendo para mim e para você que a prosperidade dele vem de Deus. Foi Deus quem livrou. Foi Deus quem fez Daniel chegar até ali, com todas as vitórias que ele teve. Foi Deus quem continuou sustentando Daniel nessa perseverança, nessa fidelidade, nessa dependência de Deus, nessa vitória diante das provações e até das tentações. É disso que ele está falando. Então, qual é a lição que nós vamos guardar aqui? A prosperidade aqui vem de Deus. Nós então estamos falando de duas coisas sobre prosperidade. Uma, que a prosperidade no conceito bíblico é ser fiel a Deus. Prosperidade no conceito bíblico é ser fiel a Deus. E a segunda é que essa prosperidade vem de Deus, é dada por Deus, é Deus quem dá. Portanto, devemos buscar a prosperidade de Deus tanto na riqueza quanto na pobreza. Tanto na riqueza quanto na pobreza. Eu vou trabalhar assim, mas eu quero abrir um parênteses aqui e já deixar claro o seguinte. Deus não nos fez para vivermos os sofrimentos que estamos vivendo. Então, a pobreza passa a fazer parte da existência humana após a queda. As enfermidades passam a fazer parte após a queda. Isso é verdade. Certo, crianças? Isso é verdade. Todo sofrimento, injustiças, perdas, mortes, todo sofrimento que nós conhecemos vieram a fazer parte da nossa realidade após a rebelião do homem contra Deus. Então, eu não devo achar que pobreza é uma bênção nesse sentido. Eu tenho que perceber biblicamente qual é a lição de Deus com essas dores. Mas após entender que isso passou a fazer parte como maldição da nossa existência, Deus agora trata, ainda que mantenha esse conceito, esse entendimento, Deus mantém, eu estou explicando com calma para que você entenda bem. Após ele manter esse conceito, ele agora faz
como se fossem observações e mostra o seguinte: uma vez que a prosperidade é ser fiel a Deus, você não está necessariamente amaldiçoado por Deus se Deus, por sua vontade soberana, te der uma condição humilde e pobre nesse tempo presente. Por motivos, uns revelados na palavra, outros não revelados. De repente ele quer usar a tua fidelidade na pobreza para justamente sensibilizar outros e mostrar que a vida com Deus independe de circunstâncias e que a pessoa consegue ser feliz pela graça, mesmo em situações humildes. Mas ele vai fazer o mesmo escolhendo crentes para serem ricos. Só que o ensino geral da Escritura não é demonizar a riqueza, como muitos fazem, e idolatrar a pobreza. Você pode não ser rico porque o sistema é corrupto, porque você está sendo injustiçado, outro motivo. Mas o ensino de Deus para você, eu ainda estou no parênteses aberto, nós vamos voltar ao ponto aqui. Mas o ensino de Deus para você é: não seja preguiçoso, que a sua pobreza não seja por negligência sua. Seja diligente, seja trabalhador, prospere, porque Deus é exaltado na prosperidade. Você tem que usar a mente, você tem que usar o seu talento, a sua inteligência, as suas capacidades, você tem que desenvolver, tem que aperfeiçoar, porque Deus é perfeito e Ele quer ser exaltado com o seu trabalho, com a sua diligência, com os seus talentos, que você prospere, e se você enricar, isso é digno de Deus ser exaltado, louvado e adorado. Ninguém deve então aqui fazer um culto, como o Brasil faz, à pobreza, de maneira que todo mundo que é rico é desprezado, é visto como alguém mau, como alguém que você não pode usufruir de uma riqueza justa. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso vem de uma cultura corrompida e maldita. Nós temos que viver outra realidade. Então, não demonize a riqueza, mas também não a idolatra. E essa é a confusão que a gente faz. Quando a Bíblia condena a idolatria da riqueza, a gente acha que a Bíblia está demonizando a riqueza. Não. Ela está demonizando ou identificando a realidade, expondo a realidade da idolatria da riqueza, desse pecado, de trocar Deus pela riqueza. Mas não está dizendo que a riqueza é uma maldição. Ou no céu vai ter pobreza. As riquezas do mundo, todas multiplicadas, irmãos, não são comparadas com a riqueza celestial. Na casa do meu pai há muitas moradas, né, cara? Muitas moradas. A mansão celestial é incomparável. Não há dúvida, é por causa de Deus, não há dúvida. Mas olha como Deus é tão bondoso em dar abundantemente, né? Ele já nos deu. Eu às vezes fico pensando assim: meu Deus, se eu tivesse gás, energia, para do dia que eu nascesse, vivesse, sei lá, mais de 5 mil, 10 mil anos, conseguisse viver, né? A Terra tem 7 mil, vai fazer. Eu conseguisse viver e eu não parasse do dia do nascimento até esse tempo de vida todo, de viajar o planeta inteiro, nem com 20 mil anos eu conheceria o planeta Terra todo. Pode fazer um cálculo, não conheceria. É imenso. Outro dia eu ouvi um cientista falando, os cientistas falam que já exploraram o mundo inteiro e não exploraram. Só a floresta amazônica tem menos de 10% explorada. A floresta está aqui. Eu já sobrevoei, foram quase 6 horas sobrevoando a floresta amazônica, na parte mais longa, né? Um mar, aquilo que você vê no mar, é um mar de árvores, assim. Árvores enormes de todo tipo. Eu digo, o que é que tem aí dentro, né? Quanta coisa não descoberta. E a parte de água da terra? Quanto de profundidade o ser humano? Você vê aquilo no livro dizendo assim: a Terra, as partes são essas e tem um núcleo. E o núcleo é o superaquecido e tal. Você, como o ser humano sabe? Se eles dizem ao mesmo tempo que não tem como chegar lá no núcleo, como que eles descobriram? Então você acha que o ser humano já esgotou? Ele torna nos livros tudo tão pequeno, tão pobre, né? Mas a Terra é tão rica. E Deus está dizendo que quando completar esse tempo, além do planeta Terra renovado, você ainda terá o céu, que é maior.
Você imagine, irmãos, como será a eternidade. Olha o que é de riqueza, né? Então, devemos buscar prosperar. Agora, devemos buscar aqui a prosperidade de Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza, porque no tempo presente, embora a pobreza e todos os males sejam uma maldição, você não é maldito necessariamente por ser pobre. Vocês entenderam? Deus pode querer que um período você seja pobre, outro período você seja rico. Um período você seja livre, outro período você esteja na cova dos leões. Um período você esteja numa circunstância mais favorável, outro período menos favorável. O que Deus quer nesses dois casos? O que Ele nos ensina em várias passagens bíblicas. Jó, vida de Jó. O que é que Deus mostra com a vida de Jó? Qual é a lição? Que Deus era exclusivo para Jó. Não prioridade, mas exclusivo. Eu já ensinei aqui para vocês qual é a diferença e por que Deus não pode ser prioridade em nossas vidas. Deus não pode ser prioridade, porque quando Ele é prioridade, outras coisas estão em uma sequência de importância e Deus está como mais importante. Trazendo isso para as divindades, né, você adorar em grau de importância, os pagãos, eles fazem isso, eles faziam isso. Eles reconheciam Deus, como Nabucodonosor fez, como Belsazar fez, aliás, como Dario fez. Eles reconheciam Deus, mas eles também reconheciam seus deuses. E eles adoravam seus deuses, mas priorizavam o Deus de Daniel. É o mais importante. E nós aprendemos aqui o que? Na semana repassada? Que Deus ser o mais importante significa que Ele é mais um nessa lista, só que está num grau destacado. Mas a Bíblia ensina que somente Deus deve ser adorado. Por isso que Jesus, quando foi tentado, disse: para trás de mim, Satanás, porque só está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então Deus não é para ser prioridade na adoração, prioridade no amor como Deus. Ele é para ser exclusivo. Mas eu devo então buscar prosperidade de Deus, tanto na riqueza quanto na pobreza. E Deus quer usar a minha vida como usou a de Jó. Às vezes Ele vai me fazer próspero, como fez Jó, mas mostrando que, como com Jó, pela graça de Deus em Jesus, Jó tinha Deus como exclusivo, de maneira que a riqueza não desviava o coração de Jó. E quando Deus tirou tudo, também nos ensinou que o maior sofrimento, a maior humilhação, a maior pobreza que alguém pode experimentar, Jó experimentou e nem por isso também deixou Deus. E com essa passagem, esse livro e essa mensagem, Deus está nos ensinando que a graça dele em Jesus é tão poderosa que é capaz de transformar um coração pecador em alguém que o ama tanto, o adora tanto, o tem em tão grande estima, que nem a riqueza, nem a pobreza o substitui. Vocês entenderam? Então, prosperidade de Deus é isso. Eu sou próspero quando Deus me aprova, quando Deus me abençoa. Quando é que eu sou próspero? Quando Deus me aprova, quando Deus me abençoa. Não importa a circunstância. No texto, então, aqui lemos que a prosperidade vem de Deus, né? Prosperidade aqui vem do aramaico, tem a ideia tecelá, a primeira palavra, que foi exatamente a que foi traduzida aqui. Tem a ideia de prosperar, fazer prosperar, mostrar prosperidade, ter sucesso, ser bem sucedido, e que vem de uma outra palavra parecida, que é tessaleak, que significa avançar, progredir, ser proveitoso, tornar-se próspero, conduzir a um bom resultado, mostrar ou experimentar essa prosperidade. Então, tudo isso para dizer que Daniel prosperou. Ele prosperou. Uma prosperidade que veio de Deus. Agora, gostaria de observar com vocês, com muito cuidado, que a prosperidade de Daniel não foi um passeio no jardim. Observe que não foi fácil. E é justamente aqui que está o destaque
Daniel prosperou no passado, e depois daquela circunstância de sair da cova dos leões, o texto diz que ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro. Há um comentário se esse reino de Dario e de Ciro é um rei só, com os dois nomes, ou se são dois reis. Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque o que importa para nós é saber que ele prosperou. Esse é o tema. Ele prosperou. Ele venceu no passado e depois de sair da cova dos leões ali, ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou vencendo. Mas não foi, como eu disse, um passeio do jardim. Veja, ele foi escravizado quando adolescente. Isso não é fácil, irmãos. Você ser escravizado quando adolescente. Foi separado de seus pais, provavelmente com 12 anos. Separado dos seus pais. Quem tem 12 anos aqui? Ninguém, né? Tem 10 anos a Luana e a Maria, né? 10 anos. Ramon também? Tem 10? Daqui a 2 anos, Você imagina ser retirado dos seus pais? Que dor para os pais, né? Cadê Ramon? Cadê Maria? Cadê Luana? O Léo já teria uns 3 anos, né? Uns 3 anos de tirado dos pais. É uma dor para os pais, mas também é uma dor para o filho, né? Retirado dos seus pais, levado cativo. Sabe o que é você ficar em cativeiro? Alguém aqui já ficou em cativeiro? Já, né? A irmã Solange depois, outro dia foi levada por uns bandidos ali, ficou sequestrada em cativeiro. Imagina a angústia, eu falando com ela falando da angústia de pouco tempo, comparando com 70 anos, né? Pouquíssimo tempo, mas você imagina um cativeiro de 70 anos. Mas tem um agravante, um cativeiro de 70 anos, só que Daniel já tinha, como eu mostrei para vocês, entendido o conceito de aliança e a representação espiritual de tudo que é a Canaã celestial, o Israel espiritual, o Israel celestial, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele já tinha entendido a lei, de maneira que ele desejava e se alegrava estar na sua cidade, como essa cidade escolhida para representar essa realidade espiritual, porque lá ele desfrutava dessas bênçãos. A cultura era bíblica, a teologia era bíblica, a política era bíblica, a vida familiar era bíblica, a religiosidade era bíblica. Mas ele agora, e ele desfrutava de Deus assim, mas ele agora está retirado e levado cativo para um povo que era uma cultura antibíblica, uma religiosidade antibíblica, uma prática, um estilo de família antibíblico, política antibíblica, tudo, arte, música, tudo, economia, era antibíblico. Ele se angustiava com isso, era a sua maior angústia. Eu estou afastado de Deus, das coisas que Deus deixou. Nesse sentido, né? De Deus, ele não perdeu a comunhão com Deus, mas afastado daquilo que Deus deixou, que Deus não tem prazer nisso. E como vocês vão ver no capítulo 9, quando ele vai confessar os seus pecados e os pecados do povo, que eu fiquei pensando aqui quais os pecados de Daniel que ele está confessando aqui, que eu não sei. Quando ele vai confessar os pecados, você vê o quanto Daniel está sofrendo ali, e ele reconhece: o Senhor nos tirou de lá por nossa rebelião lá, quando os teus profetas escreveram e disseram que não éramos para andar por esse caminho, mas pelo teu caminho, e nós andamos por esse caminho, e por esse caminho errado o Senhor nos disciplinou, nos trouxe até aqui e nos deu esse cativeiro, todo esse sofrimento. Perdoe-nos, Senhor. Cancele os nossos pecados, nos alivie, nos ajude e nos restaure. Você observa que ele está com um desejo de experimentar de Deus naquelas realidades lá prometidas por Deus e representadas por Deus sobre a realidade celestial em Canaã, em Israel, lá onde ele era povo de Deus. Ele está com esse desejo. Por isso que quando ele vai ser acusado e condenado à cova dos leões, e o decreto fala de pedir alguma coisa a outro que não fosse a Dario, e ele vai orar,
uma das coisas que ele faz na prática da oração dele é abrir a janela e levantar as mãos na direção de Israel. Não é porque a oração só seria certa assim, é porque ele está lembrado lá atrás, quando Salomão foi inaugurar o templo, né? Que Salomão ora ao Senhor e diz: quando o teu povo estiver retirado daqui, for humilhado e for levado para longe, e lembrar desse lugar, e levantar as mãos para cá e orar, se o teu povo orar e clamar, ouça, Senhor. Aí a resposta graciosa divina vem por meio de Salomão e diz: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Então você observa que Daniel tem o seu coração em Deus, ele está alegre em Deus, portanto ele está sofrendo, sendo levado cativo de sua terra para uma terra distante e de fé e cultura contrárias à sua. E ele foi obrigado a comer das finas iguarias do rei, com tudo o que significava aquilo. Ele não se sentia feliz nessas coisas, porque Deus era a sua felicidade. Isso já é uma lição, abrindo parênteses aqui, irmãos, sobre como a igreja cristã moderna tem vivido. Um dos assuntos que tem sido bastante debatido, mas não como deveria ser, é justamente o culto que nos agrada. É o culto que nos agrada. Para muitos, essa vida aqui, Daniel estava desprezando. O cavalo estava passando selado e ele estava desprezando. O rei que chamou Daniel para comer das finas iguarias. É Deus que está te dando isso. Aproveite as oportunidades. Mas Daniel não se alegrava com isso, porque a palavra de Deus é que reinava em sua vida, e o estilo de vida de Deus era o estilo de vida que lhe agradava. Por isso que ele não se agradava com posições humanas privilegiadas, mas num estilo e cultura e fé e prática e tudo mais contrários a Deus. E isso tem a ver com culto, porque quando o culto que agrada a Deus não me agrada, o problema não está no culto do jeito de Deus. O problema está no meu coração. Talvez seja por isso que a gente é pobre em oração. Porque a oração, como agrada a Deus, a gente não quer. E a gente não quer orar, então não ora. Não vive, não tem uma vida de oração. Da mesma forma, a gente não lê, porque Deus não quer apenas a leitura. Deus quer que medite dia e noite. Bem-aventurado o varão que não, antes o seu prazer está na sua lei, e lê superficialmente, ponta a ponta. Não é só isso. Medita. Como disse Spurgeon, faz igual a criança quando põe a bala na boca, que fica com a língua passando para lá e para cá aquela bala, só para sentir o sabor. Aí você pega às vezes um versículo só, já é suficiente. Não vai usar isso para não meditar na Bíblia toda, mas pega um versículo só. Você ia ler 10 capítulos, aí você pegou um versículo 28 do capítulo 6, tem tanta riqueza, você medita. É como uma bala na boca da criança, vai com a língua para lá e para cá. É o prazer, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o crente que tem um prazer no culto que agrada a Deus, quando o culto que agrada a Deus acontece, ele se alegra. E hoje eu não me alegrei no culto. Domingo passado eu disse a meu irmão, não me alegrei no culto. Meu irmão já sabe. Né? Por quê? Não, porque está errado, isso aqui está errado, isso aqui não é bíblico, 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 isso aqui não tem nada a ver com o presbiterianismo original. Então não tem, isso aqui não agrada a Deus, não agrada a Deus. Eu hoje já aprendi qual é o culto que agrada a Deus, eu não vou me agradar com o culto desse. Venderam feijoada no dia do Senhor, eu digo, como? O quê? Venderam feijoada porque a igreja estava precisando de algo lá e fizeram comércio com uma feijoada. Já imaginou, Cláudio? Ensinar sobre o dia do Senhor, aí diz para você assim, fecha a sorveteria e nós vamos vender a feijoada. Como está tudo certo, né? Não percebem que Deus não está se alegrando com essas coisas. Vira um clube. Por isso essas igrejas explodem, crescem, aumentam. Então você vai ver, é isso. Daniel se angustiava com essas coisas. Então ele foi obrigado a comer das finas iguarias do rei, teve que estudar e trabalhar muito até ser o melhor do reino com seus amigos e passar em primeiro lugar no concurso público honesto. E após receber um dos cargos mais elevados da nação babilônica, foi desprezado pelo rei Nabucodonosor como se não fosse ninguém, e por seus colegas subordinados também, os outros sábios, pelo sucesso
pelo sucessor de Nabucodonosor também, Belsazar, ele foi desprezado, foi até traído, foi caluniado, foi perseguido pela sua fé, foi condenado injustamente, foi parar na cova dos leões, vocês sabem disso, é o capítulo 6, e quando liberto, continuou mantido na Babilônia. Ele queria, após sair dali, já voltar logo para o seu ambiente, né? A sua casa, a casa de Deus, a cidade de Deus. Ele queria voltar logo para o meio do povo de Deus, como o povo de Deus. Ele queria. Não, eu não quero viver essa arte, essa música, essa cultura, essa agenda, esses feriados, essa programação babilônica. Eu não quero viver isso. Eu quero viver a casa de Deus, o padrão de Deus, a agenda de Deus. Eu quero voltar para minha casa, mas manteve longe. Olha como foi fácil a vida dele de prosperidade. Não foi. Ele ainda foi mantido distante com os babilônios, o que mais o fazia sofrer. Então aprendamos, irmãos, que a prosperidade tem seu preço. A prosperidade segundo Deus tem o seu preço. A Bíblia diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Contudo, a prosperidade que vem de Deus é rica de bênçãos. Veja só o que é prosperar. Terminando já, não? Daniel foi sábio. Você viu o que é prosperar? Deus te enche dele, te dá dele, te dá do seu filho, de tal forma que você transborda e você vive virtudes que é impossível ser vivida sem ser salvo. Guarde isso. Você pode olhar assim, poxa, na sociedade Deus tem dado uns talentos, né, a vários homens aí. É verdade. Eu acho o Ciro Gomes um cara muito inteligente. Não voto nele nunca. Um homem escroto, desonesto, mentiroso, corrupto, mas é muito inteligente. Deus deu uma virtude de muita inteligência, mas totalmente desqualificado em outras coisas. Aí você pega um outro homem, em outra área, ou mulher. Eu estou achando a candidata a prefeita, né? Eu voto em São Paulo, então eu estou assiduamente acompanhando todos. Boulos, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não tem como. Mas eu admiro demais aquela Marina Helena. Eu conheci há 15 dias, tenho acompanhado assiduamente. Que mulher! É bem possível dar meu voto a ela. Já acho que falta nela a garra que falta no Marçal. A firmeza de homem e liderança é para ser masculina mesmo. E aí eu fico preocupado, ela tem mais virtudes do que o Marçal. Mas ele tem muitas virtudes que a gente tem que aprender, embora ele tenha motivações erradas, tem muitas, e eu já compartilhei com vários irmãos aqui. Mas tem controles que ela tem e ele não tem. Por outro lado, ela não tem determinadas garras que ele tem. Você vê, o mundo é assim. Agora, você imagine você ter o conjunto da obra com a graça de Deus, de sabedoria. Você já imaginou? E Deus fez Daniel sábio. Você quer ler? Capítulo 1, verso 17. Veja aí. O Léo vai projetar? Vai, né, Léo? Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Você que não gosta aí de aprender cultura, de estudar, de ler, você tem que se converter a Jesus. Né? Porque quando a fé é verdadeira, você investe em leitura. A Bíblia foi dada para você ler, né? E Deus não quer preguiçoso na leitura, tá certo? Deus quer que você seja excelente no conhecimento. Esses caras eram meninos. Foi traduzido como jovem, mas era muito novo. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel excedeu em sabedoria. Vocês percebem? Verso 20 agora. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes havia perguntado, lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E aí? Olha, foi feito um exame no Brasil inteiro e os crentes da igreja do Tijuco eram 10 vezes mais do que todos os sábios da nação brasileira. Ai, irmão, aqui está longe ainda, hein? Está longe. Se a gente não se humilhar, porque isso aqui não foi mágica, não. Vocês viram que eles foram estudar lá atrás. Eles pediram prazo, não foi isso? E foram estudar. E não brincaram, não. De manhã, tarde e noite. Eles se prepararam. Vocês estão entendendo?
sabedoria. Olha que bênção real é a prosperidade de Deus. Deus, para que você prospere em fidelidade, Ele te enche de sabedoria. A começar com a conversão. Ele te dá a vida eterna e te converte a Ele. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa ali. Depois, outra virtude, Daniel foi firme na pureza. Uma coisa é consequência da outra. Veja o verso 8 aí, do capítulo 1. O que é que diz? Vamos ler juntos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, ele decidiu firmemente. Hoje o cristianismo é inconstantemente. A gente parece que decide firmemente ser inconstante. Mas a gente tem que decidir como Daniel, firmemente não se contaminar. Mas para eu saber o que é não se contaminar, eu tenho que conhecer a vontade de Deus, a sua palavra. Para eu saber o que é o culto errado, o que é o culto certo, eu ter decisão firme. Para eu saber o que é criar filho errado, o que é criar fé certo, e eu ter decisão firme. Casamento errado, casamento certo, ter decisão firme. Relacionamento errado, relacionamento certo. Trabalho errado, trabalho certo. Administração das finanças erradas e certo. Administração do tempo errado e certo. Administração da recreação errada e certo. E decisão firme. A administração da agenda da semana errada e certa e ter decisão firme. Eu não vou pela agenda do mundo, pelo tempo do mundo, pelos conceitos do mundo, pela cultura do mundo, pelas artes do mundo, por nada do mundo. Ainda que eu possa usufruir daquilo que biblicamente é sagrado e que está no mundo. Mas eu vou decidir firmemente não me contaminar. Isso foi uma virtude dada por Deus, porque Deus fez Daniel próspero. Ele prosperou com sabedoria, prosperou com firmeza na pureza, prosperou sendo corajoso, enfrentou seus inimigos, reis raivosos com ameaça de morte, enfrentou a morte. Não vou ler os textos que você se lembra já, e mesmo assim foi corajoso. Disse a verdade a Nabucodonosor, que ninguém teve coragem de dizer. Disse a verdade a Belsazar, que ninguém teve coragem de dizer. Disse a verdade, mesmo sabendo, depois daqui eu estou na cova. Vocês percebem? A Daniel também, na cova foi com Dario, aliás. Daniel foi humilde, irmãos. Mesmo sendo quem foi, ele ora a Deus para cada decisão. Quando, por exemplo, o rei baixou o decreto, o rei Nabucodonosor, para matar todos os sábios, porque ninguém tinha interpretado o sonho, Daniel foi lá e disse, sem saber qual era a interpretação do sonho, Daniel disse ao rei, olha, o Deus que eu conheço, ele interpreta sonhos. Amanhã eu venho aqui, eu vou orar ao meu Deus e ele vai dar a interpretação. Daí ele procura os 3 amigos. Você lembra do nome? O nome babilônico era Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome hebreu qual era? Misael, Ananias e Belsazar era Daniel. Azarias. Belsazar, o nome babilônico. E aí ele disse para eles, vamos orar a Deus, vamos pedir misericórdia, vamos clamar por misericórdia. Sabe o que é isso? Humildade. Nós não merecemos Deus nos atender. Clamar por misericórdia para que Deus nos livre da Babilônia. Não nos deixe perecer, na verdade o texto está escrito assim, não nos deixe perecer como a Babilônia. Prosperar, perecer. Vamos clamar para Deus não nos deixar perecer como a Babilônia. A ideia era não só a interpretação, mas o entendimento espiritual daquilo. Quando Daniel falou, ninguém entendeu. Mas ele louvou a Deus, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ele entendeu a mensagem espiritual, que eu já expliquei para vocês. Era sobre Jesus, o reino de Cristo que virá. Parecerá o reino mais humilde, mas é um reino que não passará. Muitos acham que a igreja verdadeira, genuína, está destruída. Não está. Ela está preservada no mundo inteiro. Ela está vencendo, ela está avançando. As portas do inferno não estão prevalecendo contra ela. Deus está fazendo maravilhas com a sua igreja. Daniel viu isso, ele louvou a Deus. Veja a humildade, orar, mesmo sendo todo cheio de virtudes pelo próprio Deus. Ele reconhece, eu preciso de Deus o tempo inteiro.
Ele confiou em Deus, dependeu de Deus. Ele não temeu a morte, já destaquei isso. Daniel perdoou e amou. Falou para o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor continuou na sua rebeldia, ele falou de novo com paciência, com perdão, com amor. Veja o verso, capítulo 4, verso 19, uma lição muito importante para a gente relembrar. Não fique impaciente, medita na palavra de Deus dia e noite. Não perca a paciência pelo horário, terminaremos já estamos indo para o final. Capítulo 4, 19, diz o que aí? 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Olha a sabedoria, a humildade e o amor dele com um homem estava tão violento, cego, duro. E o que ele diz em seguida? A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra. E ele vai falando e chega no verso 27. Olha o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. O conselho de que, olha, o Senhor vai passar e o reino que vai vir depois da Babilônia também vai passar. Inclusive, você estudando aqui, eu achei interessante. Você analisa a história, estuda os impérios antigos e vê os impérios que vieram. Ele descreve aqui coisa que você vai ver na história secular, né, na história geral, que aconteceu com o Império Romano. Roma surge, Roma permanece, é o império que mais dura, né? E depois o cristianismo surge de dentro de Roma e Roma ruiu. Foi destruída de dentro para fora. Todo aquele império foi destruído de dentro para fora. E se cumprem as palavras de Daniel aqui, exatamente como ele tinha previsto. Mas olha o que ele diz para o rei: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quando ele fala do que vai acontecer com o rei e tal. Olha aqui a compaixão, olha o perdão, olha o amor dele com pessoas que agiam contra a vida dele. Daniel teve uma consciência limpa, irmãos. O rei, no dia da condenação de Daniel à cova dos leões, estava perturbado e não dormiu à noite por perturbação, consciência de culpa, de que fez errado, assinando ali o veredito de condenação, podendo agir o contrário. Mas Daniel não. Quando de manhã cedo, de madrugada, o rei vai lá e pergunta: Daniel, acaso Deus a quem serve te livrou? Daniel, de lá de dentro, diz: salve, ó rei, tranquilo, o meu Deus mandou o anjo dele, estou aqui com ele, passou a noite comigo, rei. A noite mais tranquila, a noite mais maravilhosa, uma consciência limpa. Não tem dinheiro que pague uma consciência limpa, só o sangue de Jesus. E quando o sangue de Jesus limpa a tua consciência, também limpa a tua vida e te dá uma vida nova, para que essa vida, cada vez mais vivida na autenticidade da graça, possa dizer para você e alimentar a consciência limpa de que você é nova criatura e você se avalia: eu não sou salvo por mérito, sou por Jesus. E a prova de que eu sou salvo por Jesus é que eu ando em novidade de vida. E essa consciência limpa não tem preço. Daniel tinha essa consciência limpa. Daniel experimentava a paz com Deus que excede todo entendimento. E Daniel experimentava a presença de Deus constantemente. Até sonhava com Deus. Você já sonhou com Deus? Você vai dormir? Ou seus sonhos são pesadelos, são problemas? Rapaz, eu tive um problema hoje no trabalho, eu sonhei com ele. Daniel não tem essas coisas não. Daniel tem uns problemas no trabalho, quando ia sonhar, sonhava com Deus. Sonhava com a palavra de Deus. Sonhava sonhos de Deus. Até nos sonhos, Deus era o assunto desse servo, irmãos. Capítulo 6, 10, verso 7, daí por diante. Agora, por que Daniel era tão próspero, irmãos, em sua vida? Porque Deus o amava. E eu queria que você lesse esse texto comigo. Nós vamos passar por ele lá na frente, mas eu já quero trazer ele aqui. Veja lá, capítulo 9, versos 20 a 23. Deus era próspero na vida de Daniel, ou Daniel era próspero, porque Deus o amava. Deus fez Daniel ser virtuoso. Deus fez Daniel prosperar.
Guarde isso. Deus foi a razão da prosperidade de Daniel. Vamos ler juntos os versos 20 a 23. Deixa eu só achar aqui. Isso. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Deus mandou o anjo Gabriel ir na direção de Daniel para dizer o quê? Você é muito amado. As tuas orações foram ouvidas. Queridos irmãos, nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro em Jesus, nós somos muito amados. Nós estudamos sobre o amor aqui. O amor doador. Ou Deus não nos amou? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Você quer mais prova do que isso? Sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, não dará Ele com Cristo todas as coisas? Não nos dará? 1 de João 4,19 diz isso. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama Deus? Porque Daniel amava Deus. E ele amava Deus assim porque ele era muito amado. Irmãos, experimente o amor de Deus, senão você não vai amá-lo. Experimente o amor de Deus, senão você não vai se arrepender dos seus pecados. Você não vai ser humilde. Você vai ser apenas, historicamente, filho do presbiteriano orgulhoso. E se tem um povo difícil de evangelizar, é presbiteriano. Irmãos, guarde isso. Conheça e experimente o amor de Deus para você se santificar, para você ser fiel nos seus compromissos, para você não aprovar a vida de pecado, seja qual for. Eu digo você, mas começa aí comigo, né? Para ser um pastor fiel, um pastor amoroso, um pastor sábio. Comece com um conselho, para sermos um conselho corajoso, não inconstante, mas firmes nas decisões. Um conselho atuante, um conselho que constantemente prospera no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, se prepara, se qualifica. Romanos 8, 38 e 39, olha só o que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem teus pecados, irmãos, mas experimente esse amor, senão você não se santifica. Experimente esse amor, conheça esse amor, priorize esse amor. Senão você não cresce, senão você não prospera. Prosperar é viver de acordo com a vontade de Deus em tudo. E somente o verdadeiro crente prospera por ser salvo por Deus em Cristo. Então guardemos 3 lições rápidas. Primeiro, esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para as que diante de vocês estão. Como diz o texto. Daniel fez isso. Se você ler Hebreus 11, Daniel está lá naquela galeria. Pela fé isso, pela fé aquilo, fecharam bocas de leões, lembra? Está se referindo a Daniel, pela fé. Aí no capítulo 12, vai dizer o que é essa fé, né? Corramos, portanto, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, esqueçamos das coisas que para trás ficam, e corramos, e avancemos, e prosperemos nas que estão diante de nós. Esse culto aqui era para a gente estar deleitando no Senhor. Eu cheguei num culto bem próximo do ideal que a palavra de Deus fala lá em cima.
E eu estava lá. E humanamente falando, eu que vim de uma cultura de culto que eu mesmo tocava, liderava grupo de música, tinha uma série de coisas que era da minha preferência fazer no culto. E eu estava lá naquele culto, e aquele culto nem playback tinha, era um condutor da música que ia lá na frente, só para dar o tom, e logo em seguida a capela, todo mundo cantava ali só os salmos, e não tinha EBD, começa às 9, vai até meio-dia o culto, das 9 a meio-dia, e são 2 cultos, e eu vendo aquela simplicidade toda, e eu pensando assim, meu Deus, não falta nada, mas como está meu coração? Não falta mais nada, praticamente, mas como está meu coração? Eu estou experimentando de Ti, eu estou Te adorando, porque eu não preciso de atrativos. O culto é assim simples mesmo, e parece que quanto mais simples, mais nos humilha e revela a realidade do nosso coração. Se eu, para me alegrar em Deus, preciso que Deus me atraia com artifícios, não é Deus que é a motivação do meu coração. Mas quando o culto é bíblico e simples, como a oração, o que é que você faz na oração? Você entra no seu quarto, você fecha os olhos, você tem o que ali? Você liga a TV e põe um desenho lá e fica olhando aquelas atrações todas e diz, não, você enche a mente com isso, não. Você fica ouvindo música, não. Você não fica fazendo, você e Deus, simples em algum lugar. Jesus às vezes ia para o meio lá no monte orar sozinho, de noite. O que é que tem de noite? Escuridão, tem nada, no frio, no relento, não tinha nada favorável, mas ele está lá a noite inteira, se alegrando na presença do seu Deus, porque Deus era a sua alegria. Então faça isso, esqueça das coisas que para trás ficam e avance na fé, para você experimentar de Deus sem necessidade de circunstância favorável ou desfavorável. Você experimentar, olha, não importa onde eu busco a Deus, eu experimento de Deus, eu avanço na vida cristã, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Façamos isso, e todos, pois, que somos perfeitos, olha como ele coloca, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, Deus também vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Daqui, nós todos já estamos em condições de avançar. Avancemos, prosperemos, não estagnemos na fé, nem retrocedamos como muitos já fizeram. Eu digo com o coração apertado, sem nenhuma alegria, e eu espero que aconteça um dia de eu ver o contrário, mas muitos que já saíram daqui e não estão em igreja nenhuma, ou que estão em outras igrejas de forma rebelde, não estão com Deus, não estão com Cristo. Vivem uma vida qualquer, e eu lamento isso. Isso é muito triste. Não estagnemos nem retrocedamos, mas avancemos. Quando eu avanço, a vida é no padrão de Deus em todas as áreas, em todo momento, sempre. Segunda lição. Prefira estar na porta da casa do seu Deus a permanecer nas tendas da iniquidade. Daniel preferia Israel do que a Babilônia. Prefira o céu. Prefira o culto aqui. Tem gente que está, não aqui, não quero crer que ninguém aqui, mas tem gente que chega na igreja e só quer um culto de 1 hora, porque está doido para assistir um futebol, final de campeonato, para quem gosta de futebol, que está doido de conversar com um amigo, com não sei quem, qualquer assunto, e comer naquela churrascaria, no meio de tanta gente, com tanto barulho lá, sobre tanto assunto, porque Deus não é o nosso prazer. Aqui é um clube, e ele queria isso apenas como um clube mesmo, ver alguém, não sei o que, conversar, saudar, e depois vaza, e cada um vai para o seu canto e faz o que quer. Não tem prazer em Deus. E não tem prazer no irmão. Não tem prazer no relacionamento, não tem prazer. Porque não tem prazer em Deus. Quando então a gente prefere estar na porta de Deus a permanecer nas tendas da perversidade, como diz o Salmo 84, a gente não se cansa de falar de Deus e de comungar dessa mesma fé com outro irmão. Irmão, venha, nós temos comunhão. O que é comunhão? É coisas em comum, nós temos comunhão.
Vamos aqui falar, esse é o dia do Senhor para isso, é um dia de adoração, o dia todo. Vamos ensinar nossos filhos, vamos reunir nossas crianças juntos, vamos orar juntos, vamos falar de Jesus para elas juntos. É um dia especial para isso, depois vai ter 100 dias e vai ser tanta luta com impressão e distrações, mas vamos guardar como Deus quer, porque Deus é a nossa alegria, vamos preservar esse dia. Então prefiramos estar na presença de Deus. Aqui, Davi fala da porta lá na casa, mas com sentido espiritual. Nós podemos usar, entender, interpretar e aplicar tanto essas reuniões nossas, solenes, como quando nos encontramos com crentes, como também a realidade espiritual. Prefira estar na porta de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E por último, sejamos fiéis a Jesus, como foi Daniel, ao ponto de ser citado, irmãos, pelo profeta Ezequiel, como um dos 3 homens mais santos do Antigo Testamento. E eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Ezequiel 14:14. Abra aí a palavra do Senhor. Ezequiel 14:14. Vamos encerrar. Então sejamos fiéis como foi Daniel. Vamos ler juntos. Ezequiel 14:14. Fique de pé, nós vamos ler de pé e já oraremos. Já cantaremos e oraremos. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Daniel aqui é citado com Noé e Jó como as pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Sejamos fiéis, para que Deus tenha prazer em dizer de nós o que ele disse de Daniel. Porque ele é bondoso, gracioso, justo. E ele tem prazer em dizer a verdade a nosso respeito. Mas não esperemos receber esse elogio de Deus com uma vida que cristianismo aparente, falso, inconstante, sem prosperar na fé, na vida com Deus e, portanto, nas várias áreas da nossa vida. Que firmados na fé, que com nosso amor em Jesus, nós venhamos a prosperar em todas as áreas e em todas as circunstâncias que Deus nos colocar. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo 1 e encerraremos. 131? Oh, perdão, é 131. Não é soberbo meu coração, nem tenho altivo olhar. As grandes coisas não vou buscar, grandes demais pra mim. Mas a minha alma eu fiz sossegar, como um infante está, bem desmamado com sua mãe, minha alma assim está. Ó Israel, espera em Deus, espera no Senhor. Dê-te o presente que agora é e para sempre. Amém. Nós vamos orar, encerrando, mas eu vou pedir para alterar aí a liturgia e colocar o Salmo 1 para depois da oração. Nós vamos encerrar aqui. Oremos. Senhor, Tu és maravilhoso, bondoso, gracioso. E não queremos nos cansar, Senhor, de Te reconhecer, de Te exaltar, de Te agradecer, de Te adorar como o Senhor merece. E já agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor nos deu esta manhã. A bênção do culto, a bênção da oração, das canções, da leitura da Tua Palavra, a bênção da comunhão uns com os outros. Pessoas da mesma fé, irmãos em Cristo queridos, tão amados, os quais não queremos
ausentes do nosso convívio. Precisamos uns dos outros. E o nosso desejo é que até a vida de Cristo possamos estar juntos. Louvamos o Teu nome por estas bênçãos, pela paz deste culto, mas especialmente pela Tua presença em nosso meio, que é o motivo de nos alegrarmos, de recomeçarmos, de ouvirmos a Tua voz, de nos alimentarmos de Ti, de sermos renovados por Senhor, ainda aqui com correções, repreensões, mas certamente repreensões amorosas de um Pai que ama. Tu és o Pai bondoso. Agradecemos por nos repreender, por nos corrigir, por nos disciplinar, por reprovar os pecados que ainda temos, mas também por nos perdoar, por nos permitir recomeçar, por nos sustentar, nos levantar das nossas quedas, por nos conscientizar de tantas coisas erradas que ainda temos e da verdade também, para não sairmos de um extremo para outro e vivermos apenas um legalismo ou um moralismo, ao invés do verdadeiro cristianismo, de uma vida firmada na graça de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos amou, que se deu por nós. Louvamos a Ti, ó Pai, e que a nossa alma sossegue como uma criança desmamada, esperando no Senhor, na Tua palavra. Que seja a nossa alegria, nós que somos o Israel espiritual, seja a nossa alegria, esperar no Senhor, viver na dependência do Senhor, buscar o Senhor com todo o nosso coração, que não nos desviemos nesse dia do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso encerramento, a semana, nos ajude em tudo, esteja com aqueles que não vieram. Nós te oramos em Cristo. Amém. Vamos cantar. Não se
Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.